Aí, eu quero que você não divulgue meu nome, você vai entender por quê. Aqui a gente não divulga o nome de ninguém. De ninguém. Não precisa nem pedir, eu nem sei. Tá aqui o Braulio e esse povo todo comigo aqui. Já fui aí perguntar o nome de alguém, eu não tenho a menor curiosidade. O cara diz que matou a avó. Eu saio daqui, vou almoçar e não te pergunto. Escuta, quem foi? Quem foi esse cara? Eu não tenho essa curiosidade. Não tenho. Não me interessa. Só me interessa o que eu digo a você. E me interessa que você me diga com honestidade. Isso. Eu falei isso porque é o seguinte, ele diz assim: Caio, eu sou pedófilo, não abuso de crianças, mas tenho desejo sexual. Sente tesão. Sente tesão. Quando eu era adolescente, eu cheguei a abusar de uma criança muito próxima a mim. Depois dela, nunca mais abusei de nenhuma. Quando ele era adolescente? Quando ele era adolescente. Ele deve ter pego uma criança aí de 8, 10 anos. Tá. É o que acontece muito. Depois dessa criança... Garoto de 14, 15... Tem um garotinho na vizinhança que tem assim um bumbumzinho de menina. Isso. Aí faz aquela fila, né? Aí joga um futebol. Joga. Vamos jogar. Vamos jogar um futebol. Vamos jogar futebol. Vamos jogar. Futebol. Vamos jogar. Tá. Sim. Depois dela, nunca mais abusei de nenhuma criança, Caio. Mas o desejo de fazer sexo e até criar fantasias com crianças permanece em mim. Desde claro, que entendi... ele foi marcado sexualmente por aquela transgressão. Por exemplo, ele deve ter aí entre 30 e 40 anos, né? Esse cara. Vou verificar. Se ele tivesse nascido nas décadas de 40, 50 e 60, talvez até na década de 70 ainda, sim, isso tivesse acontecido com ele, ou ele tivesse feito isso com alguém, ele não ia se sentir desse modo, porque naquele tempo, assim, mais ou menos 35% dos meninos faziam esse tipo de coisa. Era meio comum. E ninguém chamava isso de pedofilia, era só de sacanagem de menino. Sim. Quando a coisa foi tomando outros contornos, e foi ficando cada vez mais designada como pedofilia, porque antigamente a pederastia ou a pedofilia era caracterizada apenas quando um adulto maior de idade pegava uma pessoa mais nova, menor de idade. Aí se caracterizava a pederastia. No caso, o pederasta, o cara mais velho que pegava adolescente, jovem ou menino. Era o pederasta. E havia muito mais condescendência com o pederasta naquele tempo. Ele só era um cara que se protegia porque a sociedade o julgava como pederasta. Mas eu conheci inúmeros pederastas, advogados, médicos, e o comentário numa família pudica como a minha era só o seguinte: é uma pena que fulano seja um pederasta, ele até que é um ótimo advogado, é um ótimo homem, mas é um pederasta. E todo mundo sabia que ele era um pederasta e ele não tirava onda com ninguém. Sabia que ele ia arranjar as coisas dele longe, em algum lugar, ou em parcerias, porque tinha muito jovem e adolescente que também gostavam do barato e tinha o seu pederasta de estimação. Com a mudança disso tudo, também aconteceu o seguinte: não só a criminalização ficou extremamente mais precisa em relação a esse tipo de abuso, como também isso despertou uma ânsia pedófila, exacerbou a ânsia pedófila de quem tinha pequenos tesões. Mas uma vez que você bota o label, o cara tem 19 anos, mas tem tesão no bumbum de um menino de 10, aí ele já diz: eu sou um pedófilo. Aí, antigamente ele era só um cara que bateu um tesão, lembrou de uma bundinha de menina, não sei o que e tal, mas ele não necessariamente será um pedófilo. Se ele arranjar uma namorada, ele se distrai disso para sempre. Nunca mais ele lembra disso. Ele vai até dar gargalhada de como um dia ele achou isso, de tão carente que ele estava naquele período.
Mas agora não. Agora, como tem o label da pedofilia, qualquer cara que sinta esse sentimento, mesmo que ele não tenha praticado antes, nem vá praticar depois, ele já guarda a suspeição de que ele tenha um potencial pedófilo enrustido. Aí ele começa a fantasiar em cima daquilo, a pensar naquilo, a se reprimir naquilo, e aquilo só vai crescendo, só vai aumentando. É a tal história. Botou label, aumenta a tendência. Vira questão. Vira questão e exacerba imensamente. Uhum. Então tem um monte de pedófilos entre nós e tem um monte de gente que ficou pedófila depois do label. Quem são esses? São os que tinham estímulos um tanto bissexuais, preferências heterossexuais, mas eram capazes de fantasiar com um garoto, uma pessoa mais nova, ainda na faixa da juventude dele. Mas que com o label, o cara passou a ter uma grande suspeição acerca de si mesmo. E se ele for religioso, aí isso se aprofunda infinitamente mais. Conclusão, eu conheço gente que não era e passou a ser. Ixi. Conheço gente que teve pequenos deslizes que no passado não significariam nada, ele iria em outra direção, heterossexual, certamente. E conheço pessoas que nunca fizeram nada, mas porque tiveram esse impulso, em algum momento na vida vivem com essa angústia de que isso possa as habitar e que possa deflagrar-se. Então esse medo é um tormento. Como diz João, primeira epístola, capítulo 4, o medo produz tormento. Nesse caso é o tormento da pedofilia, é o medo de cair na pedofilia, porque existe algum tipo de atração na pessoa, ou existiu por alguém menor, numa certa fase, e aquele medo acompanha o cara até hoje. Então ele fica esperando que a qualquer momento se exploda na vida dele. Imagina o que a mente produz junto com pacotões morais. É uma mente frágil e um pacote moral pesado. Junta esses dois, aquilo que não existia aparece. O que não era passa a ser. O que era só uma raizinha de nada que a vida arranca. A vida arranca. A vida arranca. A vida arranca. Passa a ser uma raiz que vai crescendo pela culpa, pelo medo da culpa, pelo label. E só vai aumentando. Os verdadeiros psicólogos estão me entendendo, os idiotas não. Desde que entendi um pouco, sabe, do Evangelho, Caio, eu tenho conseguido me controlar, mas eu acredito que este seja o meu espinho na carne. Você acha normal, Caio? Eu acabei de responder. Tá certo? Acabei de responder, eu acho que no teu caso... Caio, só uma... Eu tava... de pedofilia. Você perguntou a idade dele, eu estava tentando verificar se eu encontrava, perdi uma fala sua. Essa coisa do comum, que era mais aceitável, foi nas décadas de 60? Não, a vida inteira antes. Tá. Você veja, para os gregos era normal. Para os gregos era normal. Quando você tinha dinheiro, entregava seu filho para ser educado por um grande mestre grego, ou qualquer mestre, fazia parte do pacote que o menino ia morar com ele. Ele ia ensinar tudo para o menino, era um grupo de 12, 15, 20 meninos que iam ser os futuros senadores, os caras mais cultos e tudo mais, as eminências políticas e filosóficas, foram criados por mestres assim, aonde a pedofilia era interpretada como parte de uma virtude, treinamento para o amor. Olha isso. No mundo grego, foi assim. E foi aí que surgiu então o colégio interno. O colégio interno, o colégio interno surgiu daí. Surgiu também. Fulano estudou num colégio interno. Foi. Começou aí. Quase todos os filósofos gregos, tanto puseram no rabo de alguém como levaram no seu. Todo mundo foi educado. Isso. Quem era educado ali, educava alguém e outro educava ele. Isso. Era uma questão só de evolução na escala educacional. Então eu só estou dando um exemplo extremo
de como o mundo já viveu todos os tipos de morais. Claro que dentro da revelação judaico-cristã, por exemplo, no Velho Testamento, isso era a abominação pela qual se era apedrejado. Para os romanos, não, já não era, eles eram como os gregos. Os egípcios foram também como os gregos. Na maior parte dos lugares, durante séculos foi assim. O cristianismo proibiu isso, mas nem tanto. Porque o que acontecia com os caras no colégio interno? No monastério, no mosteiro. No mosteiro. Tudo a mesma coisa no colégio interno. Claro. E eu te ensino e você aprende a viver. Aí veio, depois de um tempo, isso se transformou naquela sacanagem ocidental normal, como na Índia é normal, né? O colégio interno? É normal, rola muito mais do que a gente sonha. Uhum. No mundo árabe, não. Mundo árabe? Você veja como é extremamente vinculado a determinadas culturas e evolução daquele processo civilizatório. No nosso aqui, isso veio como sacanagem infantil até, eu te dizer, mais ou menos no meio da década de 70 começou a ganhar outros contornos. Antes disso, o peso pesava muito menos. E você ouvia muito menos história também de garotos dizendo que tinham se tornado gays porque tinham transado com alguém na infância. Porque era muito comum a tal da meia. A A meia, tá bom, mas então tira no palitinho quem dá primeiro, quem pega depois. E 90% dos casos funcionava assim. Tinha os malandros que quando perdiam no palitinho desistiam. Parei de brincar. Eram os mesmos que quando ganhavam, pegavam primeiro e saíam correndo. Corriam, obrigado. Então o mundo, gente, já mudou demais. E a gente, eu não estou dizendo que era melhor. Eu só estou dizendo que a mesma coisa já foi tratada de um outro modo. E que a tendência daqui para frente é que tudo seja tratado com labels tão pesados que façam com que os indivíduos com o problema, ou com a tendência, ou com a iniciação, acabem se tornando muito mais vinculados a isso e adoecidos disso do que jamais antes. Porque quanto mais você põe label e põe lei, label e lei, mais aprofunda o peso disso. O que a gente vai fazer? Não tratar do assunto? Ao contrário. Eu sempre fui veemente. Olha, depois de pastor, vocês não têm ideia, eu já peguei um pedófilo. Eu só não quebrei o pedófilo com pena da mulher dele gritando de longe. E pegou o filho dele, amigo dos meus filhos, que cresceu na minha casa. E o cara começou a pegar o garoto e obrigar o garoto a pegar ele. Ele era padrasto do menino. O garoto tinha uns 12 anos, ele fez isso até o garoto ter uns 15. 3 anos de... Pegava e mandava o garoto pegar. E o garoto desesperado. Até que um dia o garoto pegou uma bicicleta em São Paulo, pedalou até a minha casa em Niterói. Com 15 anos, pela Dutra. Fugindo. Quando chegou lá, o que foi? Ele não queria contar, querendo proteger a família. Falei, não filho, me conta. Ele me contou, eu chamei o cara. Aí ele foi com a mulher, veio de São Paulo até lá de carro. Chegou lá em casa, ele, meu pastor, graças a Deus, você abrigou o nosso filho, ele tem você como pai. Eu falei, tem sim, e eu também o tenho como filho. Patolei o cara aqui, mas patolei. E deu vontade, foi de jogar no chão, mas bater, mas quebrar, depois de quebrar o braço dele. De onde é que você punheta? É na direita? Eu vou quebrar a direita, a esquerda, vou te quebrar todo, vou te entortar, seu idiota todo. Ei, pastor! E a mulher gritando, ai! Conclusão, tem mulher tão doente que pegou o marido, levou para casa e levou o filho, e ele continuou fazendo isso com o filho até o filho não aguentar mais e destruiu a vida do garoto. Que não sabe fazer outra coisa na vida hoje a não ser mentir, ele mente compulsivamente. Porque a única maneira que ele encontrou de sobreviver àquilo foi inventando histórias de um mundo bom.
Ele casou, saiu de casa, mas não consegue parar de contar histórias sobre o mundo que não é o real. Porque o real era insuportável. Meu Deus. Então, gente, a minha fala aqui não tem nada a ver com o meu rigor em relação a esse tipo de abuso. Eu só estou dizendo que é a evolução do processo neurotizante e aprofundador do que hoje a gente chama de pedofilia e de como um cara como você, que não é um pedófilo, sofre de uma angústia pedófila porque teve sensações sexuais associadas à pedofilia. Se fosse no passado, um amigo íntimo teu, para quem você contasse isso, só ia dizer, pô, cara, já aconteceu isso comigo também. Mas é bobagem, não é nada não, o teu negócio é outro. E você ia mudar de assunto e acabou. Mas quando entra tudo isso, com mais a neurose religiosa e a culpa e tudo mais, até o que não existe passa a existir, o que não era passa a ser, e o que era pequenininho ganha um volume extraordinário.